a questão é, quem que você tá ouvindo? Muito bom. Quem que você tá ouvindo? Uau. De repente, a Começou. Porque mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Repete, mais do que saber a voz? Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Como eu posso ignorar a voz da crítica só com um negócio chamado maturidade? Porque quando você sabe quem você é, e o caminho que você percorreu, e o que você está construindo, nenhuma palavra de crítica pode ser vento para derrubar os prédios da sua construção. Olá, meus queridos seguidores, povo lindo da internet, que Deus abençoe a todos vocês. Bom, é mais um episódio do nosso podcast sem nome. Que é isso, pastor Pedro? É isso mesmo que você ouviu. O podcast ainda não tem nome. Eu tô começando a desconfiar que o nome dele vai ser Podcast Sem Nome. Mas, por quê? Porque a gente tá num impasse. Nomes que foram sugeridos já tinham outros podcasts e a gente não quer errar. A gente quer colocar um nome que represente toda a nossa essência, toda a nossa visão. Aqui a gente vai falar de teologia, de igreja, um pouco de filosofia, um pouquinho de política, enfim, assuntos que fazem parte do cotidiano humano, daquilo que nos diz respeito como filhos de Deus. E eu tenho certeza que esse podcast nasceu para ser uma bênção na sua vida. A intenção do meu coração é trazer convidados muito especiais, histórias incríveis, pessoas super inteligentes e relevantes para ser luz. Sabe aquele momento que você precisa de uma direção, aquela palavra que pode te impulsionar, te encorajar, te curar? É para isso que nós estamos aqui. Bom, antes que eu te apresente o convidado mais que especial, tava ansioso, tá, gente? Ó, ei, foca aqui em mim, Caio. Ei, Caio, ei, calma aí, please. Eu estava muito ansioso pra esse dia, gente. Pensa no cara que é top, estourado. Eu posso dizer, eu ouso dizer, que hoje no Brasil ele é o 01 do podcast. O podcast que leva ele, sobe a audiência, sobe os números, ganha relevância, e eu que não sou bobo nem nada, sou amigo dele, falei, irmão, você vai me ajudar. Você precisa sentar na mesa comigo, eu quero ouvir suas histórias, eu quero ouvir suas mensagens. Bom, antes que eu te fale quem é, cara, eu não vou te pedir dinheiro. Pastor costuma pedir oferta, né? O povo fica com raiva, fica chateado, fala mal. Eu vou te pedir uma coisa só, filho de Deus. Se inscreva nesse canal, deixa seu like, compartilhe isso para alguém, porque dessa forma o canal cresce, ganha relevância. Quando você segue, ativa o sininho, o que o YouTube, a plataforma entende? O que a galera ali entende? Que nós estamos ganhando relevância, que a galera tá curtindo. E aí eles começam a nos apresentar pra galera, pra turma toda aí. Tá bom, gente? Eu só tô te pedindo isso, mais nada. E claro, alguns minutos da sua atenção. Sabe do que eu tô falando? Tô falando pra mim, de um cara que é meu amigo. Agora eu vou falar sério. O cara é meu amigo, meu irmão. Talvez há 10 anos ele ainda não fazia nem noção do sucesso que ele faria. Eu também não tinha noção do quanto que Deus honraria o meu ministério, a minha família, a minha casa. A gente é conterrâneo praticamente, né? É nossa cidade aqui vizinha de Belo Horizonte. Mas a gente se considera conterrâneo porque é grande BH. É um pregador pentecostal, é um pregador avivalista, é um cara que tem, para mim, um dos pensamentos mais rápidos para fazer analogias, linguagem metafórica, para pegar coisas assim, tão práticas, aplicar no texto e te entregar aquilo como uma resposta de Deus. Eu tô falando para vocês de Jackson Marques. Eu quero aquelas palmas fake. Oh my God. Seja muito bem-vindo, irmão. Eu tava ansioso. Eu também. Gente, é mais fácil, talvez, receber aqui Joseph Price, mais fácil receber T.D. Jakes do que Jackson Marques, porque eu vou te falar, tá? O homem é a Europa, do norte ao sul, a África. É difícil. Jackson, deu te honrou, hein, Jackson? Meu Deus. Como que Deus te levou para as nações, hein? Que loucura. Como que você vê tudo isso assim, Jackson, acontecendo assim? É óbvio, você tá na estrada pregando o evangelho, levando essa mensagem de esperança, de fé há muitos anos, mas como que você vê, de repente, o Brasil inteiro, quiçá o mundo, porque você tá na África, você tá na Europa, aonde eu vou, Jackson? E o Jackson? E não sei o quê, eu vi você com o Jackson. Caramba. Né? Como é que é pra você, assim, de um cara, de uma família humilde, de uma família simples, né? Como que você enxerga tudo isso? É chocante, mano. É chocante. Teve na Espanha agora. Cara, não tem como mencionar, não. É louco demais. É inexplicável. Não tem como falar, não. Porque, assim, primeiro não existe sucesso por acaso. Ok. Todo sucesso é um planejado. Só que
Uma coisa é você assistir isso de camarote na vida dos outros. Né? Outra coisa é você estar vivendo isso aí. Tipo, 7 anos atrás eu andava na rua, ninguém sabia quem eu era. Então hoje eu tô num posto, eu tô no supermercado, eu tô no aeroporto, tô em qualquer lugar. Alguém vem e fala, cara, você é um cara que... Do vídeo. Mano, então, tipo assim, não tem como, tipo assim, tem hora que eu fico assim, será que é eu mesmo? E agora uma coisa que mudou é depois dos eventos, né? A fila pra bater foto. Isso pra mim é chocante. Tipo assim, eu já fiquei na fila pra muita gente. Agora muita gente fica na fila por causa... Uau. É uma loucura. Então, assim, só agradecer a Deus é uma loucura. Não tem como explicar, né? Não tem como. Tá. O sucesso, ele proporciona muitas coisas boas, ele talvez te dá uma condição financeira melhor para cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. O sucesso é bom porque ele nos gera facilidade para levar a nossa essência, a nossa mensagem, que a gente crê, né? Porque eu falo que estrutura e dinheiro, Jackson, é só para que a gente tenha mais facilidade ainda em levar aquilo que Deus colocou dentro de nós, né? Sofre menos, se estressa menos, se cansa menos, consequentemente, a gente produz mais. Mas o sucesso também traz crítica. Eu vejo, às vezes, Jackson, que a internet ela é uma terra sem lei. Não sei se você concorda. Concordo. Vou construir aqui a pergunta para você. Eu vejo que a internet são pessoas, às vezes, insensíveis, frias. Às vezes uma frase ali que para ela colocou ali, talvez... só por colocar, porque para ela já é automático fazer um comentário maldoso, sarcástico, debochado, mas tem uma pessoa que está do outro lado lendo aquilo, recebendo aquilo. A internet é um lugar onde as pessoas te conhecem muito pouco e falam como se te conhecesse muito. Você sofre muita crítica? Você tá doido? Muita crítica? Ô Pedro, então, primeiro, não tem como você estar em lugares altos sem ser visto. Uma vez que você sobe o nível, você deixa de ser invisível. Ok. Se você não quer tomar pedrada, se torna invisível. Se oculte. Não tem como. Agora, a questão é, quem está criticando? Porque, de repente, alguém que não construiu nada, você está usando a crítica para destruir aquilo que você está construindo. Entende? Então, tipo assim, se eu não tenho uma construção, como eu quero destruir algo que você está construindo? A crítica, ela vem porque a crítica é um sinal muito grande no sentido de que você está construindo. Porque, por exemplo, você já viu alguém tacar pedra no pé de eucalipto? Não. Não. Mas você vai ver alguém tacar pedra no pé de manga. O eucalipto não tem fruto? Não tem, mas a manga dá. Então, toda vez que um pé de manga dá fruto, primeira coisa, ele atrai pessoas. Você nunca dá fruto para você mesmo. A manga não desfruta o pé de manga não desfruta da manga, né? Mas as pessoas que vêm, sim. E outra coisa, a crítica é o maior sinal que você está no caminho certo. Se você estiver fazendo tudo errado, as pessoas não iam te criticar. Elas não iam te notar. Não, você nem ia ser percebido. Mas a prova que você está no caminho certo é quando as pessoas começam a te criticar. Foi assim com Jesus. Então a questão é, quem está criticando? De repente alguém que nunca fez nada na vida está querendo destruir aquilo que eu estou construindo há anos. E aí eu gosto muito sobre a questão de ouvir. Quem que você está ouvindo? Por exemplo, essa questão de ouvir é tão importante porque ela pode definir se você continua construindo ou se você para de construir por causa de uma crítica. Por exemplo, a Eva estava viva. Ela ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto e ouviu a voz do cordeiro e reviveu. A questão é, quem que você está ouvindo? Muito bom. Quem que você está ouvindo? Uau. De repente, a Começou. Porque mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Repete, mais do que saber a voz? Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Como eu posso ignorar a voz da crítica só com um negócio chamado maturidade? Porque quando você sabe quem você é, e o caminho que você percorreu, e o que você está construindo, nenhuma palavra de crítica pode ser vento para derrubar os prédios da sua construção. Porque quando você constrói em Deus, irmão, palavras alheias não pode derrubar. Entende? Então, tipo assim, as palavras de críticas, elas são como pedradas. Porque elas vêm para matar mesmo. E você falou, quem fala, às vezes nem sabe o que está falando. Mas ele está lançando uma pedra de lá, mas não sabe o quanto está doendo aqui. Então, toda vez que você está no caminho, até a história da formiga, né? A formiga está andando no campeonato de formigas. Era 3 dias de caminhada. As formigas subiam a montanha, desciam a montanha, passavam no meio da cidade, pessoas andando, pisando, e a formiga, e nenhuma formiga tinha chegado até o final da corrida. Nunca. Todas desistiam no meio do caminho, umas passavam pelo fogo, caía, passavam por alguns pedaços de madeira e caía, só que uma formiga destacou. Saiu andando, subia a montanha, descia a montanha, e todo mundo, você não vai conseguir, desiste, para, e no final das contas ela chegou e venceu. Quando a imprensa das formigas aproximou para entrevistar ele, perguntou, como é que você conseguiu? Qual foi o estímulo que te fez chegar até aqui? As irmãs da formiga chegou e falou, ela não pode falar que ela é surda.
Por ela ser surda, ela não ouviu ninguém, para não ouvir ninguém, ela conseguiu. Talvez nós não chegamos porque estamos dando ouvido a muita gente. E aí, quando você não se torna seletivo, as palavras de fora acabam te contaminando lá de dentro. Ela era surda. E vai ter hora que você vai ter que ser doido mesmo. Até hora que você vai ter que ser surdo. Botar a mão no ouvido e continuar correndo. Ignorar. Senão, se você alimentar tudo, você morre, cara. Eu falo que crítica tem 3 perguntas que devem ser feitas. Primeiro, quem está te criticando já construiu algo igual ou maior? Segundo, quem está te criticando conhece a sua história? Porque, Jackson, quem não conhece a sua história nunca vai entender os seus porquês. Por exemplo, eu conheço a sua história. Então, eu conheço o seu estilo, sua cultura, suas falas. Porque, inconscientemente, eu estou lendo a sua história. Então, eu entendo as suas motivações, as suas ações, reações, suas atitudes. Sim, sim. Então, é muito complexo, porque a gente, às vezes, escuta pessoas que não conhecem a nossa história. Vê que Jesus pergunta para os discípulos, o que a multidão diz que eu sou? O que a multidão responde? Alguns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, João Batista, ou quem sabe até um dos profetas. Quem respondeu isso foi a multidão. A multidão, Jacques, pode até chegar perto de quem você é. Porque chamar Jesus de profeta já era até, talvez um elogio. Porque ele foi comparado, querendo ou não, com grandes profetas. Então, Jesus poderia ter isso como um elogio, sim ou não? Sim, claro. Ele se sentiu rebaixado. Porque ele fala assim, tá, mas e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então ele muda a dinâmica da pergunta. Ou seja, o que você está falando. Se ele desse ouvido para a multidão, o ministério dele estava limitado. Ele não seria o Filho de Deus. Ele não seria o Cordeiro que veio para retirar o pecado do mundo. Ele não seria aquele que veio para ressuscitar, para salvar o povo de Deus. Tá certo? Porque nenhum desses outros profetas, ainda que tenham sido grandes profetas, tinha essa unção sobre ele. Aí ele fala assim, tá, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus. Aí Jesus, para trazer Pedro para a conversa, falou assim, tu é Jonas, tu é Bar-Jonas, tu é filho de Jonas, e tu é Petrus. Ou seja, você me conhece, eu te conheço. Você me conhece, Pedro, assim como eu te conheço. Tanto é que Cristo só vai construir coisas em cima de Pedro, ou liberar sobre Pedro, depois que Pedro conhece quem ele é. Olha aí. Então, eu só posso construir algo em cima de alguém, da história de alguém, Jackson, depois eu conheço ela. Meu Deus. Entende isso? Então, assim, as pessoas às vezes falam, Jackson, sem conhecer de onde você veio, os traumas que você passou, o que você superou, qual a sua formação, para qual público você fala, né? E tem que saber a terceira coisa. Esse crítico, será que ele não é só mais um invejoso, um ciumento, que queria estar no seu lugar e não está? Pode ser também. Raramente as críticas são críticas construtivas, já se é que existe. Porque a crítica construtiva, Jackson, para mim o cara te chama no particular. Ele vai te chamar no individual. Porque ele vai ter amor por você. Se o cara quer o seu bem de verdade, se ele tem amor por você de verdade, ele não quer te expor. Correto. Ele não vai mandar um texto te expondo na internet para todos os seus seguidores ver. Ele não vai fazer um vídeo te criticando. Ele nunca te amou. Agora, posso falar um negócio também que tá rolando muito no nosso Brasil? Tá na moda criticar pastor, pregador, famoso. Por quê? Porque às vezes o cara nunca teve relevância. Se ele fosse falar do conteúdo dele, da visão dele, da ótica dele, sem usar a imagem de fundo, um pano de fundo de alguém, talvez ninguém pararia para ouvir. Então agora nós temos uma nova moda, um react. Eu pego alguma coisa que é um meme, é um deboche, é uma falha, é um fracasso, é um momento ruim. E como eu não tenho relevância, mas eu sei que a imagem de quem está atrás tem relevância, eu uso a imagem dele. Então a verdade dos fatos é que tem muita gente construindo relevância em cima de alguém que tem relevância, porque ele mesmo nunca teria relevância. É forte isso aí. É pesado isso aí. A crítica, Jackson, ela gera dor. Eu já fui muito criticado. Quem não foi, né? Eu já apanhei muito, muito. Eu posso dizer que eu sofri quase um cancelamento. Eles só não me cancelaram porque eles não têm esse poder. Quem tem esse poder na minha vida é Deus. Uau. Isso é forte. Eles só não me cancelaram porque eu tenho um Deus na minha vida. Meu Deus. É como você disse, eu sei quem eu sou e sei dos meus frutos. Mas eles tentaram. Ainda que de forma inconsciente, mas foi coletivo. Foi uma ação coletiva. E eu sofri. Doeu. Eu não vou fazer aqui o poderoso, o super resolvido, o inteligência emocional maduro. Não. Óbvio que
se é outro no meu lugar, sucumbiria. Não estaria, não? Depressão, ia abandonar tudo, trancar Instagram, pode ser que porque tem gente que até se mata, É Jadson. verdade. Tem gente que some, desaparece. Eu tô aqui, ó, mais uma vez, botando na cara, Bom, né? é isso aí. Mas eu tive que reestruturar muita coisa dentro de mim. Meu Deus. Eu tive que reorganizar Meu muitos Deus. sentimentos. Meu Deus. Eu tive que redescobrir muita coisa. Dói. Já doeu em você? Você tá louco? Você já sentiu assim, cara, agora eu senti o golpe. Agora pegou. Me Cara, afetou. Cara, tem até um discípulo que eu gosto de falar dele, Tomé. Quando Jesus ressuscitou, que assim, quando a pessoa faz uma coisa ou ela fala alguma coisa, ela não sabe o nível de ferida que ela tá abrindo em alguém. Entende? E aí, para você abrir uma ferida é necessário segundos, mas para você fechar ela, requer tempo. A Bíblia diz que Deus abre a ferida e Ele mesmo a fecha. Ele tem esse poder. Quando Jesus foi para a cruz, Ele não fechou as feridas dele para que as nossas feridas fossem abertas. Quando Ele foi para a cruz, Ele permitiu que as feridas dele fossem abertas para que as nossas feridas fossem fechadas. Quando Jesus ressuscitou, Ele vai aparecer para os discípulos. Quando Ele chega na casa, os discípulos estão reunidos, mas o Tomé não estava. 8 dias depois Ele volta. Isso é uma lição muito boa para quem frequenta culto. Não sabe que dia que ele vai vir, então vou ter que frequentar culto todo dia, porque eu não sei que hora que ele vai aparecer. Por que Jesus está voltando novamente para esse cenário? Porque, primeiro, eu estou indo para curar também. E segundo, eu creio no Deus de segunda chance. Ele aparece de novo, e quando ele aparece, ele fala pro Tomé: cadê o Tomé? Só que o Tomé é um discípulo bom, mas ele tem um problema. Ele gosta de tocar na ferida dos outros. Ele ama tocar na ferida dos outros. E aí o que acontece? Você não pode tocar em feridas que você não pode curar. Você não sabe quanto dói, velho. Tocar uma coisa, curar é outra. Só que quando o Tomé foi tocar nas feridas de Jesus, deu ruim para ele. Porque já não eram mais feridas. Era cicatriz. Era cicatriz. Então, quando Deus te cura, você não precisa ter medo de expor seu passado. Uau. Quando as pessoas querem tocar naquelas áreas que doíam, eles vão entender que já não é mais uma ferida, é uma cicatriz. Uau. Cicatriz não incomoda mais. Porque a cicatriz, ela não fala para onde você está indo, ela fala de onde você está vindo. A cicatriz é uma vitória de uma ferida que estava aberta e não está mais, que incomodava e não incomoda mais. Então, moral da história: Deus pode abrir um sorriso onde os homens abriram uma ferida. Toda pessoa relevante vai carregar marcas, porque é impossível chegar no pódio sem cicatriz. E, na verdade, o cicatriz para Deus vai mais que diploma, né? Porque os diplomas falam do que você conquistou e a cicatriz fala daquilo que você suportou. Talvez o seu maior troféu hoje não seja as conquistas, os seus best-sellers, mas seja a cicatriz que você conseguiu superar. Muitas pessoas não aguentaram, mas você está aqui. Porque as guerras de hoje é o testemunho de amanhã. Você não falou questão da inveja aí? Questão da crítica, do ataque? Os irmãos de José pegou a túnica dele, manchou de sangue e mandou para Jacó. Jacó pegou a túnica de José e começou a chorar. É o único velório na Bíblia que tem um velório, mas sem um corpo. Mas já que José morreu, por que não trouxeram o corpo? Porque pessoas medíocres não podem carregar homens extraordinários. Uau. A única coisa que eles conseguiram carregar de José foi só a roupa. A roupa. E aí José é um nível de sacerdote. O sacerdote não tinha 12 pedras no peito, coloridas? O José também tem uma túnica colorida. É um nível de sacerdote. Moral da história: o Jacó fez um velório do filho. Só que o José estava vivo. Mas o Jacó entendeu que o José estava morto porque a túnica estava manchada de sangue. Moral da história, Pedro: Jacó fez um velório de José, porque ele deduziu que o filho estava morto, porque acreditou na primeira versão. Entendi. Tem casamento acabando, tem ministérios acabando, tem amizades acabando, porque alguém contou uma história, uma única versão, e a gente engoliu e falou: é isso aqui mesmo. A gente cancelou, finalizou, bateu o martelo e falou: fulano não presta mais. Porque alguém contou uma versão de uma história. Mas todo rio não tem duas margens? Toda moeda não tem dois lados? Toda história tem dois lados. Moral da história: Jacó pensa que José está morto, mas lá na frente quem aparece? O José. É a segunda versão. Porque na vida, toda vez que alguém apresentar uma versão contrária à sua, o tempo é capaz de trazer a segunda versão. Uau. E eu encerro: quando Jesus ressuscitou, o que os discípulos, o que os guardas falaram? Receberam dinheiro, não foi? Para sair falando que Jesus não havia ressuscitado e que os discípulos roubaram o corpo dele. Essa foi a primeira versão. Aí eu te pergunto: por que a igreja não acredita nessa primeira versão? Por que a igreja não fica só nessa primeira versão? A gente não crê nela, porque Jesus apareceu 40 dias para os seus discípulos, com provas infalíveis. Moral da história: os guardas preferiram ter o peso do bolso do que desfrutar da doçura da ressurreição. Uau. Para eles, o dinheiro foi mais importante que a ressurreição. Mas a igreja não acredita nessa primeira versão.
Porque tem outras versões. A vida é capaz de trazer para a mesa as segundas, terceiras, quartas e quintas versões a seu respeito. O tempo será a sua resposta. Quem te critica não sabe quanto foi doloroso para você chegar até aqui. Então, uma palavra de alguma pessoa não pode destruir aquilo que Deus está construindo. Entende? Então, tipo assim, sempre vai acontecer, quando você está no caminho certo, a oposição. A oposição é um sinal que você está no caminho certo. A oposição é um sinal que você está no sentido certo. A palavra oposição, se você separar ela, tira o. O que vira? Posição. Posição. Uau! Então eu estou me opondo a quem tem posição. Boa! Pegou? Só existe a oposição porque existe alguém na posição. Posição. Então qual o conselho que eu daria para alguém, Jackson? Nunca saia da posição. Uau. E todo mundo que está na posição vai ter que aprender a lidar com oposição. Eles chamaram Jesus de Beelzebul, maioral dos demônios. De beberrão. Chamaram ele de comilão. Quem é esse? Ele é um filho da Maria, não é o filho de José? Não são eles os irmãos deles não estão entre nós? Então, Jacques, a verdade dos fatos é que quando Jesus está em Nazaré, ele operou poucos sinais. Ele não operou muitos sinais porque faltou honra. Ele dá até um motivo. Eu operei poucos sinais aqui porque aqui vocês não dão honra para o profeta. Meu Deus. Né? O profeta não tem honra a não ser na sua terra. Ele ficou assim, boquiaberto, como que é difícil as pessoas da nossa própria terra conseguir nos honrar. Agora, sabe o que é engraçado? Olha que engraçado. Eles falaram assim, como que ele pode fazer essas coisas? Não é ele filho de José e de Maria? As pessoas até reconhecem o que você faz. Só que elas querem tocar no seu passado. Meu Deus. Elas querem tocar na sua família. Querem tocar no bairro que você veio. O que você fazia? No boletim da polícia. No caso da justiça que você teve que resolver. My God. Você entende? My God. Sabe aquela pessoa assim, não, ele é bom, mas... É inveja. É ciúmes. Ela sabe que você é boa. Meu Deus. Mas ela precisa trazer uma túnica manchada para te desqualificar diante do pai. Meu Deus. Porque quando a pessoa não pode te matar, ela tenta manchar sua veste. Você entende? Eles não conseguiram matar José, porque Deus não deixou matar José, porque José tinha sonho. Todo sonhador que foi levantado por Deus, os irmãos não matam. Vixe. Só que como que os irmãos tentam matar, Jackson, quando eles não podem te matar? Mancha suas vestes. Manchando a história dele? Manchando a história. Meu Deus. Então, por que as pessoas fazem questão de, não, o Jackson é um bom pregador, mas... não, o Pedro é um bom pastor, mas... Esse mas está dizendo assim, eu não suporto saber que ele é bom. Você sabe que esse sinal de mais não é mais, é menos, né? Né? É menos, velho. Esse mais aí é menos, velho. O Jackson é um bom pregador, mais é menos. É menos. É menos. Ele tá te diminuindo. Só que quando é o mais que vira menos. É o mais que vira menos. É o mais que vira menos. Só que quando Jesus tá vindo pro Gólgota, ele não carregou a cruz? Sim. Só que não levou ela por inteiro. Levou só o patíbulo, a parte horizontal, sinal de menos. Mas quando chegou no Gólgota, colocou a parte vertical, sinal de mais. Ou seja, antes do Calvário, nós era menos acesso, menos perdão, menos comunhão. Depois da cruz, mais acesso, mais perdão. Ele colocou o sinal de mais. Ele nos deu positivo, né? Uau. Agora veja, olha que... Muito bom, Jackson, isso é incrível. Agora, olha que coisa engraçada. Quando o rei Davi perguntou se existia alguém ainda da casa de Saul para que pudesse honrar, o endemoniado lá que trabalhava para Davi, Ziba respondeu assim, existe um em Lodebar, mas é aleijado de ambos os pés. Eita. Aí eu te falo, Davi perguntou o que ele era? Não. Só perguntou se existia. Existia alguém. Então as pessoas têm uma mania de incluir coisas que ninguém perguntou. Só quero saber se tem alguém. Eu só quero saber se tem alguém. Eita. Mas é aleijado de ambos os pés. Aí Davi falou assim, manda chamar. Eu não estou perguntando a condição dele. Uau. Sabe o que isso revela? A graça de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós vamos ter um mais. Quem está me ouvindo tem um mais. Mais. Mas Davi simboliza o rei. Eita. E independente do que o Ziba falou, ele não está te chamando por aquilo que você é. Ele está te chamando por aquilo que ele prometeu. A promessa de Davi à Jonta foi, enquanto tiver gente da sua família, eu cuido. Verdade. Entende? Porque quando Davi chama Mefibosete para a mesa, o que acontece na mesa? Eu estou aqui conversando com você, certo, Jackson? Ele era aleijado dos pés, certo? Mas aqui na mesa, eu não estou vendo seus pés. Não dá para aparecer. Não dá. Então, a mesa de Cristo é um lugar que os seus pecados, os seus defeitos aparecem. Então, Jesus, ali representado por Davi, quando convida Mefibosete, está dizendo para nós, na minha mesa, as pessoas sentam, têm dignidade, têm honra. Porque quem está na mesa não precisa andar. Meu Deus. Quem está na mesa não precisa correr. Eita. E o convite de Jesus é para uma mesa, não é para maratona.
Ele falou de uma boda. Boa. Não é verdade? De uma mesa. Boa. De um banquete. Foi isso ou não É foi? isso aí, tá Você correndo pra entende? Tá correndo pra quê? Você entende? Eu não preciso. Muito bom. Nesse momento eu não preciso dos meus pés. Muito bom. Pé fala de caminhada terrena. Meu Deus. Mesa fala de comer no céu. É isso aí. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas têm uma mania de incluir esse mais, de trazer essa primeira versão que você está dizendo. É isso que eu estou tentando dizer. Essa primeira versão é perigosa. E é tão detalhista isso aí que você tá falando, que quando o rei mandou chamar Mefibosete, ele estava em Lodebar, morava na casa de alguém, e de um sheik que cuidava dele, quem mandou chamar foi o rei. Sim. Ele é aleijado, mas tem chamado. Opa. Ele tem defeito, mas é chamado. Meu Deus. E chamado não é quando você ouve, a chamada é quando você atende. Ele não duvidou, ele se moveu. Porque a maior resposta que você dá para um chamado é quando você se move em direção a ele. Se o rei te chamou, Ele não ficou perguntando para que é, não. Só que aí, detalhe, quando ele chegou lá, ele não tinha um defeito? Tinha. Só que o rei não olhou a condição, o rei olhou a posição. Porque quando você chega na presença do rei, na mesa do rei, ele não vai olhar a sua condição. Ele vai olhar a sua posição. A sua condição pode ser de aleijado, mas a sua posição é de filho. Uau. Então, a religião mostra a sua condição, mas o reino mostra a sua posição. Você é filho. Meu Deus. Toda vez que você está na religião, ela vai apontar a sua condição. Você não tem condição, você é pobre, você é negro, você é isso, é a sua condição. O reino não. Ele vai olhar a sua posição. Você é filho e basta. Meu Deus, muito bom. Jackson, deixa eu te fazer uma pergunta. Só um negocinho, pode? Claro. Acrescentou um negócio sobre o mais aqui, gente. É porque Vai vindo. o mais e o porém tá junto. Hum. O mais e o porém Sim, tá junto. é a mesma coisa. Eu vou comentar e você vai comentar também. Deus dá o currículo de Naamã, Ok. porém leproso. Porém leproso. As pessoas não enxergam que ele era um homem íntegro, por ele Deus deu livramento ao ser, esquece isso. Porque diante da visão da religiosidade, mais importante o seu porém do que as suas qualidades. Porém leproso. Só que aqui que é o detalhe. Quando você tem visão para enxergar a lepra dos outros, é porque você está cego para enxergar suas próprias lepras. Quando você tem habilidade para apontar o erro dos outros, é porque você está cego para apontar os seus próprios erros. Aí ele tinha esse monte de qualidade, mas ninguém queria saber. Porque o segredo de Naamã estava na lepra dele. E sabe o que é o mais rico? É que a mulher, mesmo ele leproso, a mulher dele continuou casada com ele. Porque ela não estava casada com a lepra, estava casada com ele. Uau. Porque a lepra manchou a pele dele, mas não sujou o caráter dele. Uau. Por fora ele estava sujo, mas por dentro ele estava limpo. Hoje é o contrário. Por fora muita gente está... Deixa pra lá. Então o que acontece? Encerra essa fala. Quando Naamã trouxe a menina para perto, posso falar assim? Claro. A menina veio, engraçado. Isso é importante. Quando a menina estava longe... A escrava. A escrava, a menina estava longe, a lepra estava perto. Quando a menina veio para perto, a lepra foi para longe. Vai ter pessoas que você vai ter que se virar e manter elas por perto. Porque elas não vão te curar, mas elas são agentes de cura. A menina era pequena, mas é uma placa de sinalização, porque placas não são grandes. Mas se você respeita a placa, você também vai enxergar o destino. Moral da história, a menina está na casa de um leproso e não pega lepra. Meu Deus. Ela está na casa de um doente e não se contamina. Ela está na casa de alguém contaminado e não se contaminou. 2 pontos. Primeiro, eu não posso entrar em certos lugares porque ali tem gente de mau caráter. Primeiro, que a falta de mau caráter dos outros não pode determinar o seu. E segundo, a lepra que está no Naamã não toca na menina e a graça que está na menina. Toca na lepra de Naamã. Deus está te colocando não para você dar resposta, mas para você ser uma resposta. Naamã, porém. Meu Deus, muito forte. Porém. É porque existe 2 Naamãs, né? Fora das portas, Olha aí. ele era general de guerra. Olha aí. Um Boa. campeão em batalha. Boa. Aclamado pelo povo. Uhum. Primeiro homem do rei. Mas dentro de casa todo mundo conhecia sua lepra. Meu Deus. Então existem coisas, Jackson, que não estão fora. Tem coisas que estão dentro. Por isso que quem te conhece de verdade não é quem tá fora, é quem tá dentro. Você não conhece um pastor no altar. Uhum. Você não conhece um influencer através da câmera. Não. Eu só conheço a lepra de alguém se eu andar com esse alguém. Porque a lepra de Naamã ele conseguia tampar com as faixas. Mas dentro de casa ele não conseguia usar as faixas. Tinha que tirar. O cheiro, Eita. a podridão, Tinha que trocar a faixa. o odor. Eita. Tinha que trocar a faixa. Agora sabe o que é o mais lindo? Deus ainda coloca pessoas do nosso lado que mesmo sentindo o nosso cheiro, não nos abandona. Antes, nos aponta o lugar da cura. A gente precisa de meninas de Naamã. Aquela menina era uma serva de Deus. Uhum. E ela conhecia o profeta. Porque ela fala assim, eu conheço um profeta na minha terra. Lá tem um profeta. A gente tá precisando mais de pessoas que apontam onde está o profeta do que pessoas que apontam a lepra.
Hoje é mais só essa, foi foda. Você Onde entende? apontar leva, que onde tá o profeta. Porque tem pessoas que sabem Vai, falar muito bem do seu defeito, mas não sabem falar a solução do seu defeito. Vai, cara. Tem pessoas que sabem falar muito bem dos seus problemas, mas não sabem trazer a solução dos seus problemas. Uau. Ela não tinha nome, mas ela tinha solução. Você tá louco. Eu ainda acredito numa geração, Jackson, que não tem nome, mas tem solução. Amém. Você não sabe o nome dela. Amém. Quem era o pai dela? Meu Deus. Ela talvez não entrou na genealogia de Jesus Cristo. Mas uma coisa eu sei, que nós estamos aqui falando dela, a menina de Naamã. Tá entendendo? Oh my Então, God. apesar talvez de eu não ter o nome, eu posso entrar na história de alguém e ajudá-lo a ter nome. Meu Deus. Então, essa menina, para mim, ela simboliza muito do que é a igreja. Porque a menina de Naamã simboliza a igreja. Sabe o que é a igreja? Eu não oro para que você saia no mundo, mas que você os vença. Isso. Então, Jesus não chamou a gente para ficar numa redoma religiosa. Uhum. Ele nos chamou para ser sal, para ser luz. Sal tá em toda prateleira. É. Sal tá em toda casa. Aham. Sal tá em todo restaurante. Aham. Sal tá na comida do ímpio, E do santo. Do gentil e do judeu. É. O sal que usa para temperar aqui, senhora, me empreste sal aí, me empreste sal aí. Você entende? Aham. Então, a gente precisa entender que a igreja ela não tem que escolher o lugar dela. Que isso. Porque a palavra eclésia é chamado para fora. Mas hoje a igreja parece que fez o contrário. Tá querendo Chamou para dentro. pra dentro. Então a gente precisa muito das meninas de Naamã, que estão dentro da Síria, que estão dentro da Babilônia, estão dentro do Egito, mas nunca se esqueçam que existe um lugar de cura, É forte demais. existe um lugar de milagre, Ô, Pedro, existe um lugar de transformação. mano, isso aí que você tá falando é tão poderoso que essa menina não tem nome, mas ela tem uma mensagem. Ó, entra. E a mulher do Naamã ela é muito habilidosa, porque ela parou para dar ouvido para quem não tem nome. Porque quando você ouve quem não tem nome, Deus te dá uma mensagem para quem tem nome. Ela foi fiel à voz da menina e a menina falou, lá tem um profeta. Agora a pergunta é, por que ela falou que lá em Israel tem um profeta? Porque ela veio de lá, ué. Você não pode levar ninguém a lugares que você nunca esteve antes. Como é que você quer conduzir pessoas a lugares que você nunca esteve lá? Tem gente querendo curar feridas profundas, mas não sabe lidar com ferimentos rasos. Meu Deus. Você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Como é que é? Você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Deus é capaz de te levar no deserto, te ensinar no deserto, depois você volta e ele fala, agora eu vou colocar o povo para você direcionar. O Moisés, por que ele pastoreou o povo no deserto? Porque primeiro ele fez o estágio, que é levando as ovelhas do Jetro do sogro para o deserto. Deus leva primeiro o mestre, ensina primeiro o mestre, para depois o mestre voltar a ensinar o rebanho. A menina não está no piquenique. A menina não está numa colônia de férias. Ela foi levada como escrava. Como escrava. Só que o Naamã não sabia que escravo era ele. Porque a menina estava presa por fora, mas por dentro ela estava livre. E o Naamã por fora estava livre, mas por dentro ele estava preso. Meu Deus. Entende? Aquela menina não é uma menina. Ela é uma chave. Porque portas são grandes, mas chaves são pequenas. Nunca desprezem pequenas oportunidades. Elas são suficientes para abrir portas extraordinárias. Meu Deus, poderoso, poderoso, poderoso. Já que você falou de Moisés, sabe o que eu falo? Eu amo. Sabe o que eu falo? Que Deus nunca... Mas tem que fazer mais, né? Ele demora, cara. Esse é o problema dele, ele demora. Não. Agora eu tô de volta. Eu tô de volta no jogo. Eu tava de férias, internet. Eu estava de férias. Eu estava descansando de vocês. Faz o like. Eu estava... Curta aí. Escreva aí. Compartilha. Eu estava de férias de vocês, mas voltei, tá? Tô descansado. Tô pronto pra nova jornada, pra nova estação. Uau. Mas eu tô falando de Moisés, que Deus, ele tem uma característica muito diferente de nós homens. Por isso que Deus é Deus e homem é homem. Porque Deus nunca julga a atitude, Deus julga a intenção. Eu vou te explicar por que Deus não julga a atitude, mas ele julga a intenção. Moisés mata um egípcio, certo? Mas ele matou o egípcio para proteger um israelita. Meu Deus. Deus entendeu o seguinte, eu preciso libertar o meu povo. Só que Moisés, ele ainda não sabe medir a força dele. Moisés ainda é um pouco descompensado. Mas a intenção do coração dele é o que eu precisava. Qual foi a intenção de Moisés? Proteger um hebreu da mão de um egípcio. Ele fica 40 anos no deserto cuidando das ovelhas de Jetro. Certo? Correto. Esses 40 anos, porque assim, 40 anos ele aprendeu como egípcio. 40 anos ele aprendeu agora a ser filho de Deus. Tá certo? E aí nesses 80 anos, Deus visita Moisés e fala assim, você vai voltar lá e vai libertar o meu povo. Por quê? Porque durante 40 anos não teve nenhuma pessoa que teve coragem de matar um egípcio. O único homem que relata a Bíblia que matou um egípcio para proteger um hebreu foi Moisés. Então tem coisas que a gente até faz errado, mas fez com a intenção certa. Aí o que Deus faz? Lapida a gente, acalma a gente, amadurece a gente, para lá na frente, aquilo que você fez pequenininho se torne grande. Mas agora, aquele pequenininho que poderia ser um escândalo, Deus te amadurece, te cura,
te transforma para que o grande seja para a glória dele. Entendi. Então entende, Jacques, que a gente não pode julgar imediatamente uma atitude de alguém, porque talvez a intenção do coração foi certa, ele só não tinha ainda proporções da força dele. Ele ainda era um pouco desequilibrado, era um pouco infantil, Peguei. entendeu? Peguei. Mas ele não é descartável. Por isso que Deus faz a gente passar por alguns processos. Então mais vale a intenção do que a atitude. Mais vale a intenção do que a atitude. Muito bom. Muito bom. Ele, quando mata esse cara, tinha 2 caras brigando. Sim, Um hebreu e um egípcio, não é isso? sim, O texto diz que ele olhou para um lado e olhou para o outro e está escrito, e não vendo ninguém. Não foi? sim. Ele foi defender o hebreu e matou o egípcio. Enterrou ele na areia. Sepultura de areia. Sim. Ele era bom para matar, mas era ruim para esconder. Esconder na areia? Eu tenho uma aqui. Vai. Eu tenho uma aqui. Eu sei onde você vai chegar. Quando o vento sopra, o defunto de 2019 pode aparecer agora. Ó. Meu Não Deus. esconda na areia, porque a areia, o vento revela onde está escondido. É. Aí o que aconteceu? Ele foi embora. 2 dias depois, o faraó falou assim, ó, vamos matar ele, Moisés. Colocou no Instagram lá do faraó do Egito lá, procura assim. Mas peraí, só tinha 2 caras. Ele matou um, como é que agora o faraó tá sabendo que tá querendo matar ele? Tinha 2 caras, um morreu. Eu posso falar? Deve, Eu acho que eu peguei. é isso aí. O cara que ele protegeu foi o cara que expôs ele. O cara que ele protegeu é o cara que expôs. Você percebeu que às vezes o cara que você defende hoje é o cara que amanhã se vira contra você? O cara que você abraça hoje, nem sempre, viu, gente? Não é regra, não, mas tem gente que você defende hoje, que você abraça hoje, que você acolhe hoje, primeira oportunidade que ele tem. Você se queima por causa do cara e lá na frente o cara que te queima. Você se queima por causa do cara e lá na frente o cara que te queima. Ele virou. Eu posso falar uma? Pode. Na quinta praga, quando Moisés volta, Sabia. pega essa. Na quinta praga, quando Moisés volta, todas as pragas Deus usou Moisés. Isso é cabuloso. Mas na quinta praga, ele interrompe Moisés quando Moisés ia ferir a areia. Porque a ordem de Deus é pega o cajado e fira a areia para que virasse piolho. Só que na hora que Moisés ia ferir, Deus lembrou, espera aí. Nessa praga aí, põe Arão. Aham. Alguém não entendeu. Por que Deus tira Moisés da quinta praga para ferir a areia e coloca Arão? Porque Deus não pode trabalhar com ingrato, Deus não pode honrar ingrato, Deus não pode levantar ingrato. Pastor, o que você está querendo dizer? A areia protegeu o pecado de Moisés. Meu Deus. A areia escondeu o pecado de Moisés. Se Moisés fera a areia, ele estava se tornando um ingrato no reino dos céus. Porque aquele que protegeu ele ia estar ferindo. Aham. Então qual é o conselho? Nunca fira Uau. quem te protegeu um dia. Uau. Porque você pode ser considerado pro resto da vida um ingrato. Ingrato. Ela virou o que você falou? Areia? Piolho. Quando o Arão tocou, virou piolho. Sim, Piolho fica onde? na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Então, se Moisés toca, a areia ia subir. Sim. O defunto ia aparecer. Aí, ou seja, não adianta, você pode esconder ele na areia, mas toda vez que você coçar a cabeça, você vai lembrar, tem um defunto escondido. Eu tenho um defunto escondido. E moral da história, sabe o que mais me chama a atenção, Moisés? Agora eu vou ficar emocionado. É que ele matou um cara. Ele colocou a mão no peito e ficou leprosa. E tudo isso está escrito no livro do Êxodo. Ele teve caráter para escrever que um dia foi assassino e teve caráter para escrever que um dia foi leproso. Porque é muito fácil vir para a internet escrever sobre a lepra do outro. É muito fácil vir na internet e colocar a lepra. Quero ver ter peito para assumir e falar, eu também um dia fui leproso. Expor a lepra dos outros é para todos. Mas assumir as suas próprias lepras é só para quem tem caráter e para quem foi curado. Eu nunca tinha pensado assim. Ele mesmo narrou. que ele mesmo matou um cara e que um dia ele também foi leproso. Porque é muito fácil escrever só sobre as minhas vitórias. Mas o que mais marca a vida das pessoas é quando você começa a falar sobre os seus erros. Porque os seus erros é que vão disciplinar as pessoas a não querer errar. Ele escreveu, um dia eu também fui leproso. Um dia eu também matei um cara e enterrei na areia. Escrever sobre a lepra do outro é fácil. Escrever sobre o assassinato do outro é fácil, todo mundo tem. Nas capas dos jornais da vida, todo mundo escreve. Agora, assumir seus próprios erros, assumir seus próprios assassinatos, Muito poderoso, hein, isso é Jackson? pesado. Jackson, a ferida, ela vai gerar consequências. Uma Correto. pessoa ferida, Meu Deus. possivelmente ela vai ter medo. Vai ter medo. Faz sentido ou não? Faz sentido. Uma pessoa ferida, qual a consequência da pessoa ferida? Ó, você tem um cachorro aqui, tem 2 cachorros aqui. Sim. E eu morro de medo deles. E o que acontece? Eles não falam. Mas se um dia acontecer da patinha deles ferir, eles vão demonstrar que tá ferido. Ou eles vão rosnar, ou quando você colocar a mão na patinha, eles vão gritar, eles vão reagir. Muitas pessoas são ásperas porque elas estão escondendo feridas ocultas.
Peguei. Feridas São cachorros ocultas não feridos, podem entendi. ser tratadas. Eu fui atropelado uma vez indo pra igreja, quando eu cheguei no hospital, Atropelado, já. indo pro culto, em cima da calçada, o cara me atropelou. Quando eu cheguei, deitei Deus. na maca, a moça, tem que cortar a calça dele. Falei, você é doida? Comprei ontem, no quilo na época. Tem que cortar, moça. Não pode não, você tá doido? Eu sou pastor, não posso. Ela virou e falou, de jeito, precisa cortar para ver onde é que está o sangramento, para estancar a fonte. Feridas escondidas não podem ser curadas. Se eu não expor meu ferimento, eu não vou ser curado. Só que eu não posso expor para qualquer um. Porque o médico pode ser bom de cirurgia, mas se ele for mal de asepsia, quando a cirurgia terminar, foi um sucesso. A infecção. Você já pegou. Vai dar uma infecção generalizada, ele pode morrer, não foi nem pela doença, mas foi pela infecção. Não deixe pessoas de mão contaminada tocar ferimentos abertos. Ao invés de te curar, Que isso, pode te Jacques? matar. Não, espera aí, calma aí. Muito forte, Jacques. Pode te matar. Muito forte, Jacques. Isso é pesado. Não fala de novo esse raciocínio médico aí, calma aí. Calma aí. Tipo Você é assim. o rei das metáforas. Você é metáfora. Sabe o que eu acho engraçado? O povo é tão ignorante, só abrindo um parênteses aqui. Já sei o que você vai falar. O povo é tão ignorante e não estudou. Aí eles ficam com raiva e falam assim, aonde está isso na Bíblia? Isso é uma metáfora. Vai, explica aí, que eu explicando. O que é uma metáfora? É você pegar coisas do dia a dia, Sim. como Jesus pegava, Sim. né? Fazer um exemplo. Tipo, o reino do céu é semelhante a isso. Pronto, você está comparando coisas, usando coisas paralelas para chegar no mesmo entendimento, Entendi. para chegar no mesmo raciocínio, para chegar na mesma conclusão. Te clarear, entendeu? Para clarear a ideia, para pessoas. Por quê, Jackson? Porque tem pessoas que, se você usar uma linguagem formal, uma linguagem coloquial, ou talvez até uma linguagem literal, dependendo, ofende. Isso é verdade. Concordo. Dependendo se você falar de forma literal, ofende. Mas se você falar de forma figurativa, uma metafórica, a pessoa aceita até rir. É tipo assim, cara, eu tô zoando. É legal, entendi. Ah, que legal. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, gente, Bem claro. só abrindo um parênteses, porque eu vejo muita gente criticando, às vezes, te batendo, e é uma crítica que eu sofro muito de aonde tá isso na Bíblia? Eu falo, cara, tá na Bíblia toda. Só que lá tá escrito com outras palavras. Boa, boa. Mas o significado e o sentido é exatamente o mesmo, Boa. né? Jackson, muito bom, muito bom. Você já teve alguma ferida que te gerou um medo, que você percebeu assim? Eu quero te contar uma história de medo. Eu já tive um medo, eu não sabia que eu tinha medo. Você teve algo que você falou assim, cara, eu não sabia que eu tinha esse medo. Você percebeu assim, cara, eu tenho medo. Que eu tenho medo. Abre mais essa pergunta aí, só pra ver se eu captei mesmo. Algo que já te travou, que já te deixou inseguro. Algo que você falou assim, cara, isso aqui não... Nossa, Deus, como que eu vou fazer agora? Ah, sim, vários. Ué, Aquela sensação de potência. público, Público, gente, multidão. te trava? Já me Até travou. hoje? Hoje não. Hoje não, tá curado. Hoje eu tô de boa, mas assim, já me travou. Sério? Um dia eu cheguei em Goiânia, tinha 25 mil pessoas. 25 mil? Na Arena Goiânia. E aí, tipo, cheguei atrasadão, que eu tinha pegado um outro evento antes. Aí quando eu cheguei, o cara, mano, tu tem 3 minutos. 3 minutos. Bebe água, faz o que você quiser. Tu tem 3 minutos. Quando ele der o cronômetro lá, 3, 2, 1, tu Sim, vai. entra. Eu pensei assim, meio-dia. Na época você já tinha todo esse reconhecimento? Já. Já? Meio-dia e meia, pensei, vou almoçar. Já tá umas 10 mil pessoas, 10 mil, já encarei 10 mil. Ô, irmão, quando ele abriu a cortina, que eu vi o povo, aí era uma distância, tinha que andar até no... Mano, eu falei, vou inventar alguma coisa, falar que tô passando mal. Vou falar, cara... Mudou os batimentos cardíacos. Mano, meu olho Mudou. começou a ficar embaçado. A minha vista começou a ficar assim, eu falei assim, cara, o que eu vou falar pra esse povo? Aí eu lembrei da palavra. Não permita que o medo roube a sua oportunidade. Uau. O medo é a poluição da fé. E tudo que não se alimenta morre. Falei, não vou alimentar ele. Eu só vou pregar a mensagem como eu já fiz todo dia. Há 25 anos, vou entregar e vou embora. E aí, nos primeiros minutos, claro, tremendo ali e tal. Tipo assim, meu Deus, volta agora, Jesus. Até erram as palavras, né? Gagueje no começo. Só que às vezes é o lado bom da vida. Que mostra a sua humanidade. Que você tá ali de verdade. E que você depende de Deus. Porque senão se você ficar muito mecânico, para você é só mais uma reunião, você entrega qualquer coisa e vai embora. E eu gosto dessa humanidade, que esse nervosismo fala, tô gostando, você tá humano, você tá aí. Você não tá indo com um profissional que só vai cumprir uma agenda, não, tô com a vida lá. Mas ó, o medo é cabuloso. O medo ele paralisa. Eu vou te falar porque o medo paralisa, já. Que eu tava na Avenida Paulista, no prédio da Sesc, no prédio
do Sesc, lá em São Paulo. Sim, sim. Tem um mirante lá no alto. Conheço lá, de vidro embaixo. De vidro. Eu tava lá naquele vidro, cara. Sangue. De repente, Jackson, eu olhei pra baixo, me deu uma labirintite, minha cabeça rodou. E eu me vi caindo. Eu tive uma sensação assim, ó, como se eu estivesse numa montanha russa, interna. E aí, cara, sabe o que eu tive que fazer? Você vai rir agora. Eu tive que ficar de 4. Jackson, eu fiquei de 4 lá no prédio do Sesc. A Kelly, Pedro, levanta, eu tô com medo. E aí eu comecei, cara, a alterar meu batimento cardíaco, eu fiquei branco, meu semblante alterou, e a Kelly tava rindo, descompensada, assim, tipo assim, o que ele tá arrumando? Tentando me entender, será que ele tá brincando? Será que ele tá falando sério? E eu travei, eu fiquei, Kelly, me tira daqui, Kelly, ai, e comecei a ver que eu estava travado, Meu Deus. totalmente travado, eu não conseguia sair do lugar, cara. Ali eu descobri que eu tinha medo de altura. Nossa. Por causa de um trauma de infância. Depois de muitos anos, eu descobri qual foi o dia que o medo acionou em mim. Aí, Jackson, eu tava em Dubai. Em Dubai tem um The Frame, é um prédio que ele... Eu acho que até tem tá, depois eu acho. Mas eu tenho aqui esqueci o nome. Tipo o negócio dele. A moldura, Sim, sim. E ele é literalmente uma moldura que imita um quadro. Porque daqui você vê Dubai... Daqui você vê Dubai de lá, moderna. Aham. Só que se você passar pra lá de lá, você olha pra cá, você vê a Dubai antiga. Ó. Então ele fica no meio das duas Dubais. Sim, A Dubai sim. antiga e a Dubai moderna. Então ele é como se fosse um quadro, um portal. Só que ele tem 100 andares. E lá em cima, o teto inteiro, o piso inteiro é de vidro. O piso todo é de vidro. Você sobe um elevador direto. Não tem nenhum andar. Só tem um único andar que é lá no... Então assim, ó, é um vazio, é um vão. Que isso. Só que quando abriu o elevador, era tudo de vidro. Aí, cara... Ou seja, como se estivesse voando. Falei, e agora o que eu vou fazer? Aí eu lembrei de São Paulo, falei assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eu já comecei, eu comecei a lembrar de São Paulo. Eu andando de 4. Aí só que aquele dia eu tava lá pronto pra enfrentar o medo. Eu falei, cara, hoje eu vou enfrentar o medo. Hoje eu não vou andar de 4 nesse trem, não, cara. Não vou fazer essa vergonha mais, não. E aí eu fui tentar andar, já que se travei. Tem um vídeo, cara. Tem um vídeo. Parei. Aquele começou a rir, deu crise de riso. Começou a contar pros outros, começou a contar pros amigos. E aí eu fiquei ali, calma, cara, deixa eu respirar. Eu tentava respirar pra ver se eu... Eu comecei a trabalhar e nada. Sabe qual a hora que eu consegui andar, Jackson? Quando eu olhei pro alto. Uau. Eu tive uma estratégia. Falei, cara, eu vou atravessar porque a saída, inclusive, você não conseguia sair daqui. Pra sair tinha que atravessar. Caramba. Então eu falei assim, cara, só tem um jeito pra atravessar isso aqui. Eu vou ir olhando pro alto e vou andando. Eu vou desviando as pessoas andando pro alto. O que eu entendi aquele dia, Jackson? Só tem um jeito de você vencer seus medos. Eu olharei pro alto, da onde vem o meu socorro. Acabou. Então tem dores e medos e feridas que a gente nem sabe. Eu nem sabia que eu tinha essa dor. Eu nem sabia que eu tinha esse trauma. Eu só descobri porque eu fui exposto a uma situação e meu cérebro aquele dia me lembrou. Você tem um trauma. Então, o que eu entendo, gente? Que tem muitas pessoas já que estão travadas e a gente às vezes ri, às vezes a gente debocha. Às vezes a gente não entende por quê, porque aquele andava por um lado pro outro, se deixar aquele corre em cima, esse cara não tem medo de nada. E eu tinha medo. Então, qual que é o nosso problema? Que a gente, em vez de dar a mão e ajudar as pessoas a caminhar, a gente fica rindo. Em vez da gente acalmá-las, a gente fica debochando. Isso deixa a pessoa que tá com medo com mais nervosismo ainda. Não sabe. Porque a pessoa que tá nervosa, já, a pessoa que tá com medo, a pessoa que tá travada, ela quer andar, mas ela não sabe. É foda demais isso aí. Ela tá travada. Você falou sobre a questão do prédio sem andares, né? Sim. O cara construiu um prédio de 50 andares. No dia da inauguração, perguntou pro arquiteto assim, rapaz, é muito alto aqui em cima, né? Que altura? Perguntou pro arquiteto. Você não tem medo de aqui em cima, né? Ele falou, não. Mas por que você não tem medo aqui em cima? É porque eu tava desde o primeiro andar. Ele não nasceu pronto. Eu fui subindo, construindo. Por que quando Golias gritou, o exército de Saul teve medo? E todo mundo correu para trás. Davi foi o único que correu para frente. Porque todos enxergavam Golias como gigante. Mas Davi enxergou ele como uma oportunidade. Quando nós enxergamos o medo, a gente corre. Quando a gente enxerga como uma oportunidade, a gente vai. Eu fui viajar para Londres, tinha medo de andar de avião. Falei, não vou cancelar esse trem. Oceano, meu Deus, dá um B.O. já era. 10 horas em cima do oceano. Tá repreendido, dá um B.O. já era. Aí lembrei, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu vou. E fui. E quando eu voltei, que eu cheguei, que eu pousei no Brasil, quando o avião pousou no Brasil, que eu saí, a primeira coisa que eu gritei, glória a Deus, no aeroporto, todo mundo, tipo assim, o que aconteceu? Glória a Deus! Voltei, pisei. Ou seja, se eu não tivesse ido, eu não ia poder testemunhar que eu conheci Londres. Porque o medo ia me prender aqui em BH, em Contagem. Então, às vezes, que você tá falando aí,
Você ficou naquela posição porque o medo muda o seu posicionamento. Uau. O medo muda o seu posicionamento. E aí, quando você perde seu posicionamento, você esquece de olhar para cima. Porque a posição que você estava é a posição de um cachorro, de um porco, olha para baixo. De humilhação. É isso aí. O medo humilha. É isso aí, olhando para baixo. O medo humilha. Eita. O medo constrange. O medo te faz passar vergonha. Entende, Jacques? Forte isso aí. E aí, o que eu entendi? Aí depois eu fui lá em Canela, num lugar chamado Sky Glass. Conheço lá. E aí falaram pra mim assim, lá o chão é de vida. Eu falei assim, tudo bem. Em São Paulo, eu andei de 4. Em Dubai, eu andei olhando pra cima. Eu vou testar hoje se eu tô curado ou não. Olha pra baixo. Eu vou andar em cima desse negócio, que eu nem sabia não. Então o que acontece? As pessoas, elas não enfrentam o medo. Como que você conseguiu pregar pra aquela multidão? Indo lá e pregando. Eu tive que ir. Então por mais que você vai suar frio, passar mal, ficar constrangido, só tem um jeito de você vencer o medo. Vai. Indo pra cima dele. É isso aí, vai. Até o dia que você vai falar assim, ele não é tão grande quanto eu pensava. Uau. Ele não é tão poderoso quanto eu pensava. Vai. Então Davi, quando olhou pro gigante, alguém viu alguém muito grande. Davi falou assim, não tem como errar. É muito grande. Eu vou acertar. De primeiro. Na cabeça porque Davi estava acostumado a jogar pedra em urso, em leão, em ovelha, em bicho que vinha para pegar os animais. Quando ele olhou pro gigante, ele falou assim, cara, eu sou tão bom de mira que essa cabeça desse tamanho é uma pancada só. Então, para algumas pessoas, coisas muito grandes assusta. Para outras, ela fala assim, não tem como errar. É uma oportunidade. Então, o que a gente precisa fazer? Trocar nossa ótica. A visão, Jacques, é uma coisa muito importante. Como você enxerga os desafios. Isso vai ser determinante. Pedro, a visão é tão poderosa que você já percebeu que uma vez que você tem a visão, não é a geografia que muda a visão. É a visão que muda a geografia. Por exemplo, não é os lugares que crescem, é a visão que cresce. A visão não acompanha o lugar. É o lugar que tem que acompanhar a visão. Por isso que missão sem visão é turismo. Opa! A missão sem a visão é turismo. Deus não te chamou para ver, ele te chamou para envolver. Você tem 2 olhos, mas só enxerga uma coisa de cada vez. Porque Deus não dá 2 visões. Ele só entrega uma visão. Aonde há 2 visões, vai acontecer uma divisão. E aonde há uma visão, vai haver uma unidade e uma unidade e um corpo. Na verdade, eu tenho falado muito sobre a questão da unidade, que a unidade virou uma matéria passada. Opa! Unidade é uma matéria ultrapassada. Não se fala mais sobre unidade. Porque o Júlio estava perto, mas não estava dentro. Nem todo mundo que te beija te ama. Jesus não pregou unidade. Unidade da velha aliança. Na graça não se fala sobre unidade. Na graça Jesus disse, assim como o Pai e eu somos um. Eu estou dando oportunidade para vocês também ser um. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Porque você pode estar perto e não pode estar dentro. Agora, quando somos um, se você vence, eu venço. Se você sofre, eu sofro. Se você apanha, eu apanho junto. Então, no reino, não é unidade. No reino, nós somos um. Nós somos um. É um só. É diferente. Na velha aliança era unidade. Eu já vi um pastor falando que a unidade é um saco de batata com muitas batatas no mesmo saco. Olha aí. E o que é ser um? É ser um purê de batata. São várias batatas se tornando uma. Uma só, é isso aí. Não tem mais como Muito saber forte. qual batata é qual é batata, Muito qual é forte batata, isso qual é aí. batata. Você entende a diferença de um saco de batata para um purê de batata? Muito bom, cara. É tudo batata, mas tá muito diferente. Tá tudo acoplado, tudo junto. Você falou, e agora eu lembrei do Lázaro, quando tava querendo comer as migalhas da mesa do rico. Ele não tinha acesso. Ok, ele não tinha acesso. Algumas pessoas podem perder o acesso só por causa dos excessos. Perdeu o acesso por causa do excesso. Não permita que os excessos roubem os seus acessos. Às vezes o cara é bom de microfone, mas é ruim de mesa. No púlpito, ele tem acesso, mas na mesa, ele tem excesso. O Lázaro só queria acessar a mesa, mas não tinha como a mesa. Aí ele virou e falou assim, não, mas eu não quero sentar na mesa. Eu estou disposto a comer das migalhas que caem na mesa. Porque enquanto ele queria comer só das migalhas, a Bíblia diz que os cachorros lambiam as feridas dele. Ô Pedro, você sabia que aqueles cachorros podem representar pessoas que sentem prazer em lamber feridas dos outros? Que na sua vida é dor, mas na boca deles é sabor. Eles amam saborear ferimentos, porque para eles é combustível, é alimento. Agora, engraçado, ele queria comer das migalhas que caíam na mesa. Aí alguém vai falar, mas a migalha não é coisa de Deus. Deus não dá migalha, não. Pois é. Quando você faz um bolo, o que você coloca no bolo? Ovo, açúcar, sal, farinha, óleo, trigo, enfim, leite.
Não é isso? Aí não faz o bolo? Quando você pega o bolo e parte, que cai os farelos, engraçado. Dos mesmos ingredientes que está na mesa em cima do bolo, também compõe no farelo que caiu no chão. Nunca despreze pequenos comércios. As migalhas que estão no chão também têm os mesmos ingredientes. Os mesmos nutrientes. Do bolo que está sentado sobre a mesa. Moral da história. Às vezes, as migalhas podem ser o suficiente para você sobreviver mais um dia. E o que pra você é migalha, pra alguém é a solução. É isso aí. O que isso pra aí. você é desprezível, pra alguém é tudo que Uau. ele queria. Uau. O que pra você é muito, pra alguém é pouco. É. O que pra você é... Cara, não dou valor. Pra alguém, ele pagaria muito caro Ele por morreria aquilo. por aquilo. Na verdade, muito forte isso. Como é que é da migalha? Pra mais um dia? As migalhas de hoje podem ser os nutrientes para você suportar mais um dia. Mais um Sobreviver mais um dia. Ah, mas é só migalha. Pois é ela que me nutriu. Estou vivo. Mais um dia. Tem aquela mulher Sírio-Fenícia, né? Também. As migalhas. Porque... Vai ligando, mano. Porque Jesus tá passando, aí a mulher Sírio-Fenícia insiste com ele, insiste com ele, insiste com ele. E aí ele para e fala, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu Deus. E aí ela respondeu assim, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da sua mesa. Olha pra você ver, cara. Ela deu um nó na cabeça de Jesus. Você entendeu? Olha os teólogos agora. Você entendeu? Ela deu um nó na cabeça de Jesus. Vai. Tanto é que Jesus elogiou ela. Jesus elogiou ela. Todo Israel. Em toda Israel. Meu Deus. Eu não vi uma fé como essa, uma fé inteligente, que pegou o meu não. Conseguiu trabalhar. Essa foi forte. Porque o que Jesus disse para aquela mulher foi não. Uou. Não é lícito. Não. O pão é pro filho. Você não é filho, você é Sírio-Fenícia. Meu Deus. Mas até os cachorros, sabe o que ela tá falando? Tudo bem, eu sou argentina. Meu Deus. Eu sei que eu não sou Israel. Meu Deus. Mas eu sei que seu coração é tão Meu bom. Deus. Eu sei que você é tão misericordioso que até das migalhas os cachorrinhos se alimentam. E aí Jesus falou assim, ela entendeu algo que ninguém entendeu. Que eu sou gracioso. Então, ela pega o não de Jesus e faz virar um sim. Meu Deus. Que visão, né, cara? Que visão. Uau. Ela conseguiu trazer de volta pra ela o sim de Jesus, mesmo ele dando não. Mesmo ele dando Eu não. vou inverter essa parada. E ela foi muito madura, né? Porque se ela fosse uma mulher mimada, ela tinha ido embora. Porque quem não suporta o peso do não jamais terá força para aguentar o sim. Não também é a resposta. Não também é a resposta. Aí ela, se fosse uma menina mimada, ela ia falar, quê? Também vou embora. Ia ficar com birra do Jesus. Ia sair falando mal. Ele não dá moral pra Que gente. pastor é esse? Isso aí. Que igreja é essa? Ele não faz visita pra mim. Ele não me atende no gabinete. Eu tava chorando, ele mesmo assim não me entendeu. Eu insisti com ele. Na verdade? Cara, e às vezes ele pode fazer... Isso é muito forte. Às vezes ele pode fazer o não pra ver até quando você vai, se você consegue até o seu limite até o extremo. Olha que coisa. O cego tá gritando na beira do caminho. Ele tá clamando. Tem misericórdia de mim. Ele tá clamando. Por que as pessoas não recebem a visão? Porque eles não clamam, eles reclamam. Se você tirar o ré, fica clamar. Mas se você botar o ré, fica reclamar. Moral da história. Quanto mais você reclama, mais cego você fica. É porque ré é o quê? Voltar. Voltando. E quanto mais você clama, mais visão você tem. Quando Jesus parou, falou: quem tá. Um cego, continue. Não. Chama ele. Mas peraí, o cara é cego. Por que você não vai lá curar ele? Tá mandando ele vir cá? Porque quando ele não ir, ele tá querendo medir até quanto você está disposto a caminhar por uma visão. Até quando você está disposto a caminhar por uma visão? Ou você continua com o seu achismo, ou você se move por uma nova visão. A geografia, Pedro, é até importante, nós temos falado disso essa semana. Você percebeu que para algumas coisas acontecer foi necessário algumas pessoas na Bíblia mudar de geografia? Abraão saiu da sua terra, Isaac saiu da terra, Jacó saiu da casa dos pais, o José, não vou nem falar, o Davi, o Daniel foi cumprir o ministério na Babilônia, Jesus, não vou nem falar. Moral da história. Por que às vezes, para certas promessas cumprir, os hebreus saíram do Egito lá em Canaã? Deus tem que mudar de geografia. Porque a geografia que você encontra, as pessoas que ali habitam não estão prontas para saber ou desfrutar daquilo que Deus está para construir em você. Porque todas as vezes que se trata da sua pessoa, eles nunca vão enxergar quem você é agora. Eles sempre vão enxergar quem você foi. Por isso que é difícil ter sucesso onde você nasceu. Eles não enxergam o pastor Pedro, eles enxergam o Pedrinho. Porque é mais fácil enxergar quem você era do que enxergar quem você agora é. E posso ir mais fundo? Pode. Você pode até não ser quem você sonhou em si, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi.
Quando você sabe que isso é maturidade. Quando a Pietra nasceu, ela ganhou digital do pé. Sim. Quando a Pietra tiver 18 anos, ela vai ganhar digital da mão. É. Por que quando ela nasceu, digital do pé? Porque vai falar da jornada da vida dela. Mas por que quando ela crescer, ela vai ganhar digital da mão? Porque vai falar das suas obras. Moral da história. Tem gente que cresceu, mas a digital ainda é do pé. Posso falar? Deve. Aquele homem está à beira do caminho. Porque ele não tem visão. Uhum. Toda pessoa que não tem visão vai mendigar atenção. Uau. Toda pessoa que não tem visão Poderoso. vai mendigar atenção, vai ficar à beira do caminho. Poderoso. Porque para quem que Deus tem provisão? Separa o pró da visão. A providência é para quem tem a visão. Para quem tem a visão. Então você pega pró de providência e visão de visão. Peguei. Provisão. Provisão. Então, por que Deus não está patrocinando muitos projetos? Porque não tem visão. Não tem visão. Eita. Deus só pode patrocinar projetos que são bem apresentados. O nobre projeta coisas nobres. Na sua nobreza, Deus o prosperará. Então, por que tem muita gente que não prospera? Porque vive reclamando. Está cega. Está ferida na sua visão. Quando os hebreus saíram do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, não foi? Sim. Eles não estavam no deserto? Sim. E ficaram 40 anos. Mas engraçado, quando Jesus foi pro deserto, ele só ficou 40 dias. Não, mesmo deserto? É. Por que um fica 40 anos e o outro tem que ficar 40 dias? É porque Jesus entrou no deserto. Calado. Os hebreus entrou murmurando. A murmuração é uma intercessão diabólica. Quando você murmura, o processo prolonga. É porque no deserto do Egito eles queriam pão. No deserto de Jesus ele negou o pão. Nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que vocês da boca de Deus. Enquanto o Egito gostaria de ter pão, porque eles estavam cansados do maná, Jesus estava dizendo, eu não preciso do pão. Eu não vim no deserto atrás de pão. Eu vim no deserto atrás de uma palavra. Sim, meu Deus. Então, o deserto, Jackson, não é lugar de ter alimento físico. O deserto é lugar de você receber uma direção da parte do céu. Então, Jesus, quando fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus, o que ele estava dizendo pro diabo assim, cara, eu não tô querendo pão. Quem tá querendo pão é você. Quem tá preocupado com pão é você. Eu tô preocupado com uma palavra. Então, o que a gente precisa entender? Que quem vai trazer mudança pro nosso destino, mudança pro nosso futuro, Jackson, não é um alimento que o homem pode me dar. Mas é a resposta que o céu pode me entregar. Vocês estão aí, gente? Entende? Por que tem muita gente que não cresce? Porque tá no deserto e aí qualquer pão que é oferecido, ele pega. Só que às vezes esse pão quem deu foi o diabo. Eles estão mais preocupados com o pão do que com a palavra. Muito mais preocupado com o pão do que a palavra. Então nem todo pão que aparece no deserto é provisão de Deus. Meu Deus. Tem muito pão que aparece no deserto que é provisão do diabo para te tirar da palavra. É forte. Porque o deserto é o lugar que Deus entrega palavra. Você sabe disso. E quando Jesus fala nem só de pão viverá o homem, Jesus está curando aquilo que Adão feriu. Porque a Eva morreu comendo. O Adão morreu comendo. O Esaú vai perder a primogenitura comendo. E o Sansão também vai morrer comendo. Aí Satanás fala, peguei esse. Vou pegar esse aqui também. Por que o diabo vai falar assim, ó, transforma as pedras em pães? O diabo não deu pão primeiro, ele deu pedra. Por que ele deu pedra? Porque ele não é pai. Quem não é pai dá pedra. Quem é pai dá pão. Ele ofereceu o que tinha. Porque é pão na boca e pedra no estômago. Por que ele veio dar pedra? Porque ele esqueceu. A pedra é a lei. O pão é a graça. Ele queria apresentar a lei para a graça. E Deus, não. Agora nós somos da graça. Nem só de pão verá o homem. Eu sou o próprio pão. Eu sou o próprio pão. Eu sou o próprio alimento. No deserto eles precisavam comer do pão para se satisfazer. Eu sou o alimento deles. Eu sou o alimento diário. Lá no Egito, tudo que eles comiam, o faraó que dava. Faraó que providenciava. Sim. Quando eles chegaram no deserto, não é mais faraó. É o próprio Deus. No Egito, tudo que eles comiam vinha de baixo. Pepino de baixo, melão de baixo, trigo de baixo, o alho, tudo de baixo. Quando eles chegaram no deserto, pensando que o alimento vinha de baixo, o maná vinha do céu. Vem de cima. Moral da história. Posso falar dentro? Como é que é? Você falou que o Egito é pepino, cebola, melão, tudo do chão. Do chão. Israel é oliveira, figueira, romã. Tudo alto. Do alto. Canaã lá, né? Sabe por que Deus falou assim, vou chegar para uma terra que emana leite e mel, já que você está falando de alimento? Porque o leite e o mel são dois alimentos que não precisa da interferência humana. Vem da vida. Já vem pronto. Se você pegar um favo de mel, você não precisa passar pela indústria, não precisa passar por um filtro, não precisa ferver, não precisa nada. É só você pegar o favo de mel e se nutrir. Se você pegar um leite de cabra, se você pegar um leite de vaca, você também não precisa fazer nada. Hoje que a gente tem que fazer, porque hoje, nos dias de hoje. Então entende, Jackson, que existem lugares que Deus está te levando, que Ele está dizendo para você, já está pronto. Já está pronto, sem fazer nada.
precisa fazer nada. Você sabe que tem 2 tipos de mel, né? O mel de Canaã não é contaminado. O mel de Canaã é ótimo. Mas o mel que Sansão pegou, que o leão estava morto, lembra? Lembro, mas não sei de onde eu vi aquele mel. É um mistério. A comédia, as abelhas construíram a comédia de mel dentro sim, do leão morto. dentro da carcaça. Isso. Ok. Porque o leão não matou o Sansão? Sim. O Sansão matou o leão. Então, porque é muito fácil matar um leão quando você está vivo, mas quando o leão morre. O Sansão matou o leão vivo, mas quando o leão morreu, um leão morto conseguiu matar um Sansão vivo. Porque ele não podia tocar em coisa morta. E quando o Sansão tirou o mel que estava... Fala de novo. É muito fácil matar um leão quando está vivo. O problema não é quando o leão está vivo, o problema é quando o leão está morto. Sansão vivo matou o leão morto. E o leão morto matou o Sansão vivo. Quando ele pegou aquele colmé de mel e comeu, porque nem tudo que você tem acesso você tem que colocar a mão. Ele transferiu, tirou de dentro do leão e colocou dentro dele. Sabe o que é o mais engraçado? É que aquele leão estava morto, mas tinha algo lá dentro que estava vivo. O problema é quando você está vivo e algo dentro de você já morreu. Jackson Marques, eu tenho feito isso, deixa uma palavra final para a nossa audiência, para quem vai enxergar esse vídeo, seja a sua audiência, seja a minha audiência, aquilo que está queimando o seu coração, aquilo que vem da sua alma, aquilo que você tem percebido no seu espírito, que você queria deixar assim, se fosse uma obra. Cara, eu queria que se eu falecesse hoje, se eu falecesse daqui a poucos dias, e alguém pudesse ouvir algo de dentro do meu coração, eu queria falar isso para a humanidade. Tá com você. Flechas não têm direção própria. A flecha está ligada à visão do arqueiro. A flecha é colocada na aljava que começa com a letra A. Depois ela vai para a mão do arqueiro que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco que também começa com a letra A. E depois ela vai para o alvo que também começa com a letra A. Só que antes do arqueiro jogar ela para frente, ele puxa ela para trás. Por que antes da flecha ir para frente ela vem para trás? Porque o primeiro chamado não é id. É 20. É 20. Só que quando ele te puxa, porque quanto mais a vida te exige, quanto mais a vida te puxa, maior é o seu potencial. Resumo, quando Deus te puxar, as pessoas não vão entender. Vão achar que você está retrocedendo. Só que o que para eles é retrocesso, para Deus é impulso. Deus só está te impulsionando. Porque na hora que ele te soltar, ninguém te para. My friend, God bless you. I love you, my friend. Thank you. Gente, muito obrigado. Estou ricamente abençoado. O Jackson, ele é uma enciclopédia. Ele é melhor do que o ChatGPT. Ele é mais rápido que o Google. E eu não estou falando isso por... Eu sou pregador, gente. Eu estou na caminhada pregando o evangelho há 13, 14 anos. Tempo. E ele acha... É porque é tanta informação que você dá para tirar uma mensagem de cada trecho. Então, Jackson, que Deus conserve o seu cérebro. Amém. Que Deus conserve o seu caráter. Amém. Que Deus conserve o seu coração, sua família, sua casa. Amém. Que Deus conserve tudo que Amém. Ele tem te dado. Amém. Para que você continue, através da internet, do podcast, dos cultos, dos eventos, tá? Ele possa continuar. Eu tive uma visão aqui, Jackson, quando eu fechei o olho. Amém. Eu vi você fazendo eventos seu em teatros. Eu acabei de ver isso na minha frente. Amém. É meu sonho. É meu sonho. É meu sonho. Eu tive uma visão aqui de teatros e teatros É e meu teatros sonho, e teatros e teatros e teatros. É meu maior sonho, é meu maior sonho. Ei, meu Deus do É meu céu. maior sonho. Meu Deus do céu. Meu Te maior prepara. Amém. Te prepara. Amém. Deus está te dando uma equipe. Amém. Deus está te dando um time. Deus Amém. está te dando estrutura. Amém. Deus está te colocando perto de pessoas para você aprender o que deve ser feito. Meu Deus. Mas eu verei e eu estarei na primeira fileira Amém. desse teatro que você levará a mensagem. E Deus está te colocando num lugar muito parecido ao do Cláudio Duarte. Meu Deus. Você vai ser profeta, mensageiro de esperança, de amor e de fé para católicos, espíritas, evangélicos. Deus está te tirando, Deus está te colocando muito além dos limites que a religião tentou impor sobre você. Que Deus possa abençoar você e sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Bom, gente, eu não sou de fazer isso aqui diante das câmeras, mas foi muito sério o que eu vi. Quando eu fechei o meu olho, eu vi o Jackson Amém. no meio de um palco e era um teatro muito lindo. Que Deus possa assim cumprir as promessas. Bom, se você foi muito abençoado, como eu fui impactado, se você pode, primeiro,
siga. Segundo, ative o sininho. Terceiro, compartilha. Se falou o seu coração, se foi resposta para sua alma, você pode ter certeza que tem alguém sofrendo e precisando tanto, ou talvez até mais, do que você, tá? Deus abençoe. Esse é o podcast Sem Nome. Sem nome. Um beijo.